pelo privilégio que temos de congregar. E eu tenho ressaltado isso. A importância de congregar em tempos, especialmente em tempos difíceis. E ainda temos liberdade para fazê-lo. E você que está em casa e pode estar aqui, precisa fazer isso com diligência. E você que nos assiste de outros lugares, que você possa receber a bênção do Senhor sobre você e sobre sua casa, viu? Hoje nós estamos dando início a mais um tema mensal nosso. Põe para mim aí, Felipe. Para quem está em casa, a nossa temática do ano é essa que está aqui nos telões aqui na igreja. Põe para mim, isso aí, obrigado. Vida e partilha é o que nós estamos nos desafiando nesse ano 2025. É a esperança do Evangelho pelo caminho, através da gente, com a gente, pela gente. Então, é lindo demais e ficou colorido, né? A nossa chamada, a gente ali caminhando pelos nossos caminhos e deixando a semente de esperança espalhada. Partilha que a gente faz através de nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre a missão irrestrita de Deus, porque esse mês de abril nós vamos falar sobre a missão de Deus. Deus só tem uma missão, a Missio Dei. A gente fala assim, fazemos missões. Isso não é a missão, faz parte, mas não é a missão. A missão de Deus, o Missio Dei, ela é nascida no coração de Deus e ela é a única missão que todos os cristãos têm. É de sair por aí espalhando a boa nova do Evangelho e dizendo que há sim salvação em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo sim salva. E Ele é o único que salva. Esse é o Evangelho que nós pregamos. A missão de Deus, essa missão que a gente tem para pregar, eu vou chamar ela aqui de irrestrita. E o tema então dessa noite é a missão irrestrita de Deus. Ela é ampla, ela é irrestrita, ou seja, é o Evangelho dele todo, que alcança todos e que alcança a pessoa como um todo. É por isso que a missão de Deus, o Evangelho de Deus, é dessa forma. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Nada a ver com religião. Eu digo que é o contrário. Esse é um viver dedicado ao serviço de Deus e seu reino bendito. É isso que é viver a missão de Deus. E é isso que nós fazemos, pregamos, enquanto nós estamos caminhando as nossas jornadas por onde Deus nos enviou. Falando dessa missão de Deus, eu preciso fazer um link da seguinte forma. Essa missão de Deus, ela só tem um cerne, que é o Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que Jesus Cristo. Então hoje nós vamos falar dessa missão irrestrita de Deus, através do Evangelho, que alcança todos, que alcança de uma forma pessoal também todo o indivíduo, mas somente Jesus Cristo inteiro, o Evangelho inteiro. É por isso que nós vamos falar. E eu quero usar dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Eu vou lá usar o texto de Miqueias, do profeta Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Depois, Felipe, nós vamos usar a carta de Tiago à igreja, o capítulo 1, de 21 a 24. Eu repito depois. Então vamos lá, Miqueias 6, de 6 a 8, nós estamos lendo na versão do século 21. E eu leio com vocês, e vocês assentados como vocês estão, mas com muita reverência, acompanhem a leitura que eu faço. Com que me apresentarei diante de Yahweh, diante do Senhor? Com que me apresentarei e me prostrarei diante do Deus excelso? Eu devo me apresentar-me a Ele com sacrifícios, com bezerros de 1 ano ou bezerros tenros? Yahweh, o Senhor, Ele se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Será que eu daria o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, Ele te declarou:
o que é bom. Por acaso Yahweh, o Senhor, exige de ti alguma coisa além disso? O que é? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Guarda esse texto, vamos lá para Tiago 1, 21 a 24. Eu leio com vocês na mesma versão, acompanhe a leitura. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebei de boa vontade, de boa vontade, a palavra que foi em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes dessa palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se você só ouve a palavra e não pratica, você se engana você mesmo. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é um praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Aí ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como ele era. Se você ouve a palavra, não vive essa palavra inteira, completa, você não entendeu o Evangelho. Ó Deus, aplica esses dois textos para nós na noite desse domingo e muda o nosso coração, converte o nosso coração mais próximo do Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o texto de Miqueias traz uma pergunta fundamental para nós. Ele fala assim, o que Deus requer de nós? Essa é a pergunta que ele faz. E ele fala preocupado, né? Porque o povo de Israel naquele tempo, na época do profeta, desse profeta Miqueias em específico, estava muito preocupado com os rituais religiosos e as ofertas culticas. Eles estavam preocupados demasiadamente com religião e se esqueceram de ter relacionamento com o Deus Criador e de submeter à vontade desse Deus bondoso. Aí a resposta de Miqueias, ela é linda, mas ela é intrigante e provocativa. Vocês acham que vocês trazendo essas oferendas todas aqui vão agradar o Deus de vocês? Vocês estão ouvindo a palavra e não estão praticando a palavra. É o que Tiago fala lá no Novo Testamento. Vocês estão achando que é a religião de vocês que salva? Isso é lá no profeta Miqueias. E hoje muito presente na nossa história. Quantas vezes somos tão religiosos, tão preocupados com sacrifícios exteriores. Nós estamos tão preocupados com bater no peito e dizer que somos cuidadores para com a lei. Só entendemos a lei, mas não praticamos a vontade de Deus. A resposta de Miqueias, ele leva a gente a entender a missão irrestrita de Deus, o amor irrestrito de Deus, o Evangelho. Porque a resposta dele é o Evangelho na prática, é Jesus Cristo. Ele responde que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. Esse é o Evangelho, essa é a Missio Dei. É para isso que nós somos chamados, para viver esse Evangelho esse Evangelho amplo e irrestrito de maneira prática. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Aqui, e a missão de Deus, o Evangelho de Deus é irrestrito, a missão é irrestrita por causa do poder eterno dele, que promove vida e vida abundante a todos aqueles que creem. Basta só crer. Eu queria pensar com você sobre essa missão irrestrita de Deus, dessa resposta prática do Miqueias. Nós vamos entrar, podia mesmo no do Tiago também, e falar assim, eu preciso viver esse Evangelho e eu preciso prezar por ele. Essa linda missão irrestrita de Deus, e eu vou trabalhar com 3 aspectos dela. Primeiro o Evangelho precisa ser pregado todo, completo, inteiro, não pedaços dele. Segundo, o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E por último, o Evangelho é que vai fazer a transformação
interna minha, externa, porque começa de dentro e vai para fora e me muda, me transforma por completo. É por isso que eu preciso entender essa missão restrita de Deus através do Evangelho. E a primeira coisa que eu queria então falar com vocês, que eu já falei aqui, né, é que eu preciso viver e pregar o Evangelho no meu cotidiano. Isso é base para nós. Nós falamos disso o tempo todo. Não adianta a gente vir aqui, ouvir a boa palavra de Deus, ficar até impressionado com ela. Ah, que palavra linda, maravilhosa, e sair daqui e continuar do mesmo jeito. Adiantou nada, sou. Você precisa ouvir, reter, para que ela te transforme e você saia daí dizendo e fazendo aquilo que o Evangelho nos chama a fazer. O Evangelho deve ser pregado como um todo. O Tiago, o texto que lemos lá no capítulo 1, ele fala assim: vocês receberam, põe no 21, só um detalhe no 21, faz favor. Ele fala assim, vocês receberam e recebam de boa palavra a palavra que foi implantada em vocês. É a palavra, o Evangelho, todo. No 22 ele vai falar assim, olha lá, vocês sejam praticantes dessa palavra que está implantada. Reflitam o que ela faz, mas tem que ser toda a palavra, toda a palavra. E a palavra de Deus nos chama a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Criador. E aqui a gente fala assim, andar humildemente com Ele. Olha aqui para mim. Sim, Senhor, seja o que for. Muitas vezes o Evangelho é pregado por aí de uma forma a trazer algo interno que seja assim, eu vou vencer, eu vou dar conta. E aí do público fala assim, você consegue, você faz isso. E essa promoção, e talvez de de uma coisa que você está sentindo dentro de você e de você somente, vem de fora e não muda nada. E as pessoas saem ali incentivadas por algum motivo, mas não, é vazio. É vazio. O Evangelho, ele precisa vir todo e pregado de uma maneira verdadeira, autêntica. O Evangelho é da graça, mas o Evangelho também é que eu preciso praticar a justiça. O que é isso? O Evangelho, ele é inteiro porque ele precisa ser pregado como ele é. Muitas vezes o pessoal fala assim, não, é tudo graça. E muitas vezes essa distorção, né, o Evangelho pregado por aí, reduzido ou distorcido na sua mensagem e no seu conteúdo. E muitas vezes aqui, pessoal, é mal usado intencionalmente para interesses egoístas, mesquinhos e muitas vezes escusos. Sabe por quê? Porque a religião, aqui pessoal, a religião infelizmente contaminou toda a boa obra. A religião não traz benefícios, o Evangelho muda, transforma. Mas a religião, ela infelizmente cria pessoas que gostam de bater no peito e dizer que eu sou religioso. E quantos nós falamos dos fariseus modernos, né? Gente que gosta de seguir a lei. Então, esse tipo de pregação, que é a pregação que enfatiza somente uma obediência a regras, uma obediência cega a regras, muitas vezes institucionalizadas por gente, ela é muito perigoso. É muito perigoso. Por outro lado, outras pregações que até enfatizam a graça, geram pessoas permissivas, que não estão nem aí. E Paulo briga com isso lá no capítulo 5 de Romanos, no finalzinho, ele fala assim, pessoal, aonde o pecado é muito maior é a graça. Ele fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí, a lógica é, então, vamos pecar com força. Porque quanto mais a gente pecar, mais graça vem. Aí ele responde no versículo 1 do capítulo 6, de jeito nenhum. Como é que nós vamos continuar pecando? Nós que conhecemos a vida, a salvação.
O evangelho precisa ser pregado por inteiro. Precisa ter sim a justiça, o arrependimento, a mudança de comportamento e a graça que nos alcança, conhecedores que somos e de quem Ele é e como Ele nos salvou. Jesus Cristo, o próprio evangelho, prega isso. Ele fala assim: arrependam-se, mas recebam a graça. Esse é o evangelho todo. É o evangelho que você precisa entender que você é mal cheiroso, que você é fedorento e que a graça te faz melhor. E a cada dia nós temos que ser melhores amanhã do que a gente foi hoje. Jesus sempre, o próprio evangelho, pregava esse evangelho por inteiro, porque ele era assim. E ele proclamava com a vida dele. E é isso que nós somos chamados. O evangelho precisa ser pregado por inteiro e não reduzido ou mesmo distorcido. Em Marcos, do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: o tempo está cumprido. O reino de Deus, Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Justiça e graça. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar. Não, o Evangelho não te deixa do jeito que você está. Ele não te quer do jeito que você está. Ele quer você melhor amanhã. E ele fala assim: é só crer no Evangelho. É só crer no Evangelho que as coisas acontecem. Justiça e graça o tempo todo. E aqui, a igreja é portadora dessa mensagem. E a igreja somos nós. E nós precisamos proclamar toda a verdade de Deus. Que há sim necessidade de arrependimento, de mudança, de transformação. Fomos chamados à santidade, isso precisa ser feito com muito rigor, muita disciplina, muita obediência, mas ao mesmo tempo entender que somos agraciados pelo amor imenso de Deus. Pregar o amor quanto o seu juízo, que eu costumo dizer, é muito bom falar, glória a Deus, a graça maravilhosa, mas eu não posso deixar de pregar também o juízo de Deus. Há uma parábola que Jesus conta, que ele conta que algumas pessoas chegam diante de Deus e eles não estão com Deus, eles foram excluídos da presença de Deus. Eles falam: mas nós curamos em seu nome, no nome de Jesus, nós fizemos maravilhas em teu nome. Eram religiosos, estavam ali da religião, e Jesus vai dizer para eles assim: eu não conheço vocês. Vocês estavam na religião só por religião, sem mudança, sem coração alterado, transformado. Ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Boca de Jesus. Então tem o aspecto que eu preciso entender do Evangelho. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que entender que eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Eu tenho que praticar a justiça, amar a misericórdia e viver humildemente diante de Deus e com Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos 10, capítulo 20, Atos 20, 27, diz assim: a missão de Deus, vai dizer assim, né? Porque a missão de Deus, ela é uma coisa só e toda. Atos 20, 27 diz assim: porque eu não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Não é pedaços dele, ou parte dele. Sabe por que a missão de Deus, o Evangelho de Deus, a missão é irrestrita? Porque o Evangelho é irrestrito? Porque ele não permite que parte da mensagem seja negligenciada. Se eu negligencio parte da mensagem, nem uma vírgula eu posso mexer, porque se eu fizer, eu estou indo contra Deus. Pregar todo o Evangelho significa não apenas transmitir conhecimento bíblico teológico, mas desafiar as pessoas a aplicar as verdades da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus no nosso dia a dia, ou no dia a dia delas, e aqui especialmente no dia a dia dos cristãos, para que todo mundo possa ver que o reino de Deus se manifesta em nós na prática, pelo Evangelho que vivemos. O reino precisa ser vivido na horizontalidade dele, para a glória exclusiva de Deus Pai, na plenitude da Palavra de Deus, ela toda vivida e proclamada por inteiro. Segundo ponto que eu quero afirmar para vocês é que o Evangelho transforma o homem todo. Ele chega em nós, ele muda a gente.
Se não teve transformação é porque não teve o Evangelho. O Evangelho forçosamente transforma pessoas. E você sabe, quando a Bíblia foi escrita, né, eles viviam naquele processo da cultura greco-romana do Novo Testamento, né? Eu falei do Novo Testamento. E existia a cultura greco-romana, é quando os gregos os romanos se juntam e criam um momento onde a cultura vai ser moldada por aquele pensamento. E ali existia um dualismo grego muito comum na época de Jesus e ainda hoje, né, pessoal? A gente tende a separar a matéria daquilo que não é material, do espiritual daquilo que é material. Muitos pensam que Deus se preocupa somente com a alma, com o imaterial, mas a Bíblia nos ensina que esse dualismo, que está lá no Antigo Testamento, está lá no Novo Testamento e está aqui presente em nós, entre corpóreo e aquilo espiritual, isso não pode existir. Nós somos uma pessoa inteira, somos inteiro. E o Senhor, a Bíblia nos ensina que Deus é Senhor de todas as áreas. E Jesus mostra isso. Jesus curava enfermos, Jesus alimentava famintos, Jesus libertava cativos. E Ele mostrava que a missão alcançava não somente o material, mas alcançava o corpo, a mente, a alma, o coração, o espírito, ou seja, a pessoa inteira. Deus está preocupado com você, Senhor. A sua falta de disciplina ofende a Deus. A sua despreocupação com o mundo espiritual, com as coisas dele, ofende a ele. Porque somos inteiros. E eu costumo dizer que um tapa na cara não dói no rosto. Só. Nós somos pessoas e Deus se preocupa com essa pessoa holística e inteira. Por isso que quando o Evangelho vem, e essa missão irrestrita de Deus é levar o Evangelho dessa forma, o crente, o cristão regenerado passa a ter novos valores. Tem que ter novos valores. Nova mentalidade, nova maneira de se relacionar com ele mesmo e com o mundo. Isso significa até que o cuidado com os mais necessitados precisa acontecer. Porque se eu for praticar justiça, eu tenho que cuidar, sim, né, das coisas, das minhas coisas, dos meus, da minha casa, mas também cuidar daquilo que está ao nosso redor, dos mais necessitados, do ambiente que nós vivemos. Temos que zelar por ele, enfim. Eu pensei aqui em Provérbios, para mim, Provérbios 14:31, diz assim: aquele que oprime o pobre insulta quem o criou, seu Criador. Mas quem tem compaixão do necessitado, esse honra a Deus. É por aí. O crente, o cristão, que é transformado pelo Evangelho, ele passa a ser uma nova pessoa, que preocupa com ele, preocupa com sua casa, preocupa com o necessitado, preocupa em preservar o meio ambiente. E nós não fomos chamados para viver o Cristo e a missão dele só aqui na igreja, durante os domingos, ou nas reuniões dos grupos pequenos, os nossos plantios. Nós somos chamados a viver Cristo e essa missão irrestrita de Deus em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na família, na vizinhança, onde Ele nos colocou na sociedade. A mudança que o Evangelho promove em nós, ela tem que alcançar todas as áreas, porque ela não é superficial. A mudança do Evangelho, a verdadeira mudança do Evangelho, genuína, impacta cada pensamento, cada decisão, cada atitude do cristão. Começa lá dentro de nós, espalha na partilha desse Evangelho, da esperança desse Evangelho pelos nossos caminhos. É a esperança sendo compartilhada em nossas jornadas. Se queremos cumprir a missão de Deus, essa irrestrita, nós precisamos ensinar e viver o Evangelho de fato, que transforma todo o ser humano, impactando suas atitudes, valores e relações. Se você não tem vivido isso, você precisa buscar, achar o Evangelho, achar
a missão que Deus tem para você. Isso, sabe o que acontece? Depois você vai ler em casa lá, mas eu vou ler parte aqui. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Não é esse não, desculpa. Gálatas 5, 22, põe aí, é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É assim que muda o caráter do cristão. Eu citei o outro que eu perdi o endereço. É aquele, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher do Espírito é a gente ficar frutificando o Espírito. Essas coisas todas, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O Evangelho é completo. Tem a graça, mas tem o meu esforço para obedecer. Por último, o Evangelho é para todo mundo. A missão é restrita porque ela vai alcançar todas as gentes indiscriminadamente. Marcos 16, 15 fala aí de por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E a missão de Deus, porque a missão de Deus é universal, o Evangelho é para alcançar todas as pessoas. O nosso Pai não faz acepção de pessoas. A sua graça bendita alcança todas as nações, todos os povos, todas as culturas, todas as gentes. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado para ser luz aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são israelitas. Todos os povos que não são Israel. E Deus chamou para que eles fossem luz. E eles falharam nessa missão. E Jesus então veio corrigir isso, dentro sendo um judeu. E ele fala assim: vocês precisam anunciar o meu evangelho para toda criatura. Esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho. Para que todos saibam que Jesus Cristo salva e dá vida e vida em abundância. A missão restrita de Deus nos desafia a sair por aí pregando, vivendo o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Isso nos tira de nossa zona de conforto. Compartilhar as boas novas, indo por aí. Eu gosto de estar simplesmente estando lá. É ali que Jesus age, é ali que o Espírito Santo age, é ali que eu vivo de fato o Evangelho de Jesus. E aqui, evangelizar com as nossas vidas não exige uma compreensão teológica profunda, exige só uma intimidade, uma vida transformada por Jesus, uma intimidade com Deus e uma vida transformada com Jesus. Porque, como igreja inclusive, mas como indivíduos, nós precisamos ser reflexos do amor irrestrito de Deus, estendendo a graça a todos sem distinção. Quaisquer pessoas, evangelizar todas as pessoas, significa que eu tenho que romper barreiras culturais, sociais, religiosas. E aqui, por evangelizar, pessoal, não é sair por aí parando lá na Praça 7. Tinha um tempo, a gente acaba que não visita a Praça 7 mais. Mas ia na Praça 7 via aquelas pessoas com a Bíblia aberta e pregando o Evangelho. O nosso avô, meio do Marco aqui, né? Ele tinha um trabalho dominical lá no Parque Municipal. Ele tinha um caixote guardado em algum lugar lá. Eu nunca fui vê-lo, porque eu era adolescente. Mas ele tinha um caixote, todo sábado, domingo à tarde, ele subia no caixote, abria a Bíblia e pregava o Evangelho. É lindo. Mas Deus não está chamando você para fazer isso. Se for, você faz, tá? Se for, você faz. Mas não, Ele está te chamando para só estar lá, mostrando Jesus. Então, por evangelizar, onde nós estamos, plantados onde estamos, fazendo aquilo que Deus nos chamar para fazer. Eu citei Atos, não é? Agora vou citar de novo, Atos capítulo 10. Põe o 34 só, mas o capítulo todo é lindo. Só guarda ele aí um pouquinho, Felipe. O capítulo 10 conta da história de um
um centurião romano, ou seja, ele era oficial, alto oficial do exército romano. E ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. E ele fala que um santo anjo do Senhor apareceu para ele. E esse santo anjo do Senhor falou com ele assim: manda chamar um tal de Pedro, um Simão, que é por sobrenome Pedro. Ele está lá em Jope, na casa do Simão Curtidor. Vai lá chamá-lo. E ele assim, ele é um general do exército. Ele manda, as pessoas obedecem. E ele, já sabendo que vai ser obedecido, ele vai lá chama os seus familiares e os seus amigos mais próximos e ficam esperando Pedro chegar. Paralelamente, Pedro está lá morrendo de fome e ele está noirado assim no alto da casa dele, com fome. E nós comentamos isso, o Tico hoje no conselho, ele, sem saber que eu iria pregar e citar o Atos 10, ele falou algumas coisas desse texto lindo. E aí o Tico falou assim, ele morrendo de fome, vindo o cheirinho do café da manhã sendo feito lá, aí ele estava com fome. Aí Deus vai dar uma experiência sobrenatural. Isso é o capítulo 10, vocês lêem em casa depois. Deus vai dar uma experiência sobrenatural e um lençol preso pelas 4 pontos desce, e com uma série de quadrúpedes, aves, répteis. E a voz do céu, que é o próprio Deus, diz assim: mata e come, mata a sua fome, mata e come. E ele responde com muito orgulho religioso, cheio de religião: não, eu nunca comi nada que impuro. Eu sigo a lei, sou um religioso bom. Faz isso por 3 vezes. E Deus fala com ele assim: não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei, aquilo que eu quero que seja feito. E o Pedro fica ali pensando. Enquanto ele estava pensando, chegou o pessoal lá do centurião. E o pessoal chegou e falou assim: aqui está hospedado aqui o Simão, Pedro? Tá sim. Aí o pessoal falou: tem uns caras aí fora querendo falar com você. Aí ele vai e ele fala assim: o comandante mandou chamar o senhor. Aí ele: caiu a ficha. Aquilo não era comida, aquilo era relacionamento. Deus não faz acepção de pessoas. Aí põe o texto aí, que depois que tudo está explicado, ele fala assim, Pedro pega a palavra e fala assim: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Põe na revista atualizada, por favor, porque ele vai falar assim: ele não faz acepção de pessoas. Eu sei que faço. Eu sei que quer. Aí, o Tico falou um negócio que eu anotei. Deus precisa trazer Cornélios na vida da gente, porque Cornélio salvou Pedro da religiosidade. Não Pedro que salvou o Cornélio. O Pedro não foi separado para salvar o Cornélio, não. Foi Cornélio que foi separado para salvar Pedro da sua religiosidade. Aí o Tico usou uma expressão que eu falei que eu vou usar mais vezes. Que bom que Deus mande muitos Cornélios para tirar os quadrúpedes dentro de nós. Religiosos. Quero encerrar. A missão de Deus é restrita, porque Ele nos chama a viver e pregar todo o Evangelho para todo homem, que é para todo ser e para alcançar todos os homens. Nós não podemos selecionar partes da mensagem, limitar a aplicação desse Evangelho ou restringi-la a determinados grupos. Aqui, ó, para mim. Nós somos chamados só para estar lá. E deixa Deus cumprir. E aí eu preciso fazer a pergunta para você. A pergunta que Miqueias fez. O que você vai fazer para se apresentar diante de Deus? Você está achando que sua religiosidade vai te fazer uma pessoa melhor? Ela vai te fazer uma pessoa pior. Não podemos pensar que nós sabemos as coisas. Nós temos que depender dele, perguntar para ele.
Eu preciso que você pergunte isso para você hoje também. Além de perguntar para Deus, Deus, o Senhor quer de mim? Qual que é o plano que o Senhor tem para mim? Pergunte para você mesmo hoje. Será que eu estou vivendo, pregando esse evangelho, à medida que eu estou indo lá fora, dessa forma? Praticando a justiça, amando a misericórdia e vivendo humildemente com Ele, porque a palavra que foi implantada em mim inteira precisa ser vivida de forma inteira. Será que eu estou comprometido de ensinar toda essa verdade? Será que eu estou comprometido em permitir que a transformação aconteça em todas as áreas da minha vida, todas as áreas da sua vida, inclusive seu bolso? É o pior lugar, o último lugar, é o pior lugar para ser transformado é o bolso da gente. E tem um caso, né, muito sério, o jovem rico que Jesus fala com ele assim, o que você faz? Religioso bom, menino bom. O jovem rico, Jesus fala assim, você guarda a lei, guarda os mandamentos, sou muito bom, sou bom religioso. Aí Jesus fala com ele assim, então vai lá, vende tudo que tem e me segue. Ele ficou triste. Aí eu falo assim, Jesus precisa transformar a sua vida como um todo. A sua atitude iracunda, a sua atitude de perder o controle, o seu domínio próprio, precisa ser transformado. O seu tom de voz precisa ser transformado. A maneira como você ama, talvez egoisticamente, precisa ser transformada. E eu falei do bolso, o seu bolso precisa ser transformado. Todas as áreas da nossa vida. Será que você está comprometido em fazer isso e levar a mensagem transformadora de Jesus que está dentro de você, que está implantada em você para todas as pessoas? Que possamos responder ao chamado de Deus com fidelidade e coragem. Que a nossa vida e ministério reflitam a missão irrestrita de Yahweh, o Deus, o nosso Deus. E que o Espírito Santo nos capacite a sermos testemunhas eficazes de um evangelho que é completo, transformador e para todos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a viver e proclamar esse evangelho lindo, esse evangelho que não tem limites, esse evangelho que é para mim, para o meu vizinho, para o meu familiar, para o meu colega de trabalho, da escola. Ó Deus, que possamos ser fiéis à tua missão e à missão que o Senhor nos confiou, para que anunciemos a tua verdade em amor e pelo poder do Espírito Santo, para que o evangelho que está em nós alcance muitos outros. Age em nós e através de nós, e que respondamos com obediência do teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.